Hello, good afternoon. Como estão vocês, pessoal? Welcome to our English class, né? Hoje nós estamos começando de uma forma inusitada, de uma forma diferente. Deu para perceber, né, pessoal? Olhem a nossa bancada, cheio de coisas, cheio de travessuras, cheio de gostosuras, né? Lá vou eu com as travessuras também. Fiz uma travessura para vocês, né? Gente, hoje nós vamos ter uma aula, tá? É um pouquinho diferente, né? Vamos trabalhar, sim, os nossos conteúdos, né, normais da nossa aula, mas também vamos conversar, né? Vamos estar conversando sobre essa temática, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas dia 31, né? Dia 31 de outubro, agora, segunda-feira, teremos aí o nosso Halloween, né? Na verdade, eu falo nosso porque a gente assimilou, né? Então, a cultura brasileira assimilou essa cultura aí que veio aí de outros países, né? Então, a gente vai ter os nossos momentos de vez ou outra, tá conversando, trazendo alguma curiosidade sobre esse Halloween, né? Então, gente, eu sempre gosto de estar compartilhando, né, com meus alunos, tá? Esses aspectos culturais da língua, né? E isso também é importante que vocês conheçam, tá bom? Então, quando a gente fala de Halloween, né, existe toda uma história embutida, né, nessa celebração, né? Então, como foi que começou esse Halloween? Como foi que ele surgiu? Gente, o Halloween, né, ele teve origem lá com a civilização celta, tá? Um povo que vivia aí lá nas origens, tá? Nas origens do Reino Unido, né? E esse pessoal sempre celebrava, né, aí os benefícios e as conquistas que tiveram com a colheita, né? Aquelas civilizações antigas, elas se preocupavam muito com essa questão da colheita, né, durante o verão, para se preparar para o inverno, né? Então, o Halloween tem origem aí, né? Então, eles faziam as festividades que duravam em uma média de 3 dias, tá? E mais também, né, os estudiosos afirmam que era também um momento que eles iriam se preparar para se defender aí dos espíritos, né? Nessa época eles acreditavam que era um período que os mortos viriam, né, até os vivos, né? E aí eles ficavam com receio de serem levados, ou se às vezes os itens que eles coletaram ali durante a colheita fossem carregados pelos mortos, né? E aí o que era que eles faziam? Eles iriam se preparar. De que forma, né? Para espantar esses maus espíritos, né? Que estavam ali importunando eles. Eles iriam se preparar. De que forma? Né? Às vezes sem luz, né? Na sua moradia, sem luz em casa. Às vezes eles se fantasiavam para se confundir, né, entre o que eles achavam que viria, né, os maus espíritos, né, para espantar, para que eles não percebessem que ali né, eram os donos das casas, tá, gente? E aí, pessoal, essa celebração ela veio, né, aí mudando ao longo dos anos, né? Aí foi levada para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para o Canadá, que são os países que celebram isso de uma forma mais ferrenha, vamos dizer assim, né? E aí se expandiu para todo o mundo, né? Aqui no Brasil mesmo, a gente vive um pouquinho disso também, claro que com algumas adequações, com algumas diferenças, não acontece da mesma forma como acontece lá, né, nos países onde começou tudo, né? Hoje a gente faz, aqui no Brasil nós temos algumas assimilações, né, algumas diferenças, a gente sente e a gente percebe, mas que impacta também, né? Então, é muito difícil não se chegar nesse período e não ver ninguém falando sobre o Halloween, né? Na escola, né? Às vezes entre os grupos de amigos, né? A gente está preparando ali o Halloween, né? Então, eu não poderia deixar essa data passar em branco, né? Então, hoje nós vamos sim estar conversando sobre o Halloween em alguns momentos. Vou estar sempre trazendo aí uma pontinha de curiosidade para vocês sobre o Halloween, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula, tá? E no nosso slide lá, tá bom? Então, vamos ver o que nós teremos na nossa aula de hoje, né? Sobre o que conversaremos, além de conversarmos também sobre o Halloween, né? O que nós iremos abordar, pessoal?
Na nossa aula de hoje, claro que nós iremos aí fazer aquela revisão, né, que a gente sempre costuma fazer. Eu gosto de fazer uma retomada do conteúdo, tá? Até porque nós nos encontramos aí, né, há mais de uma semana. Então, eu quero ver se vocês de fato estão lembrados, né, de tudo que nós conversamos na nossa aula anterior, tá bom? Mas vamos ter também, né, conteúdos novos, certo? E aí a gente vai sim, vamos ter o momento da teoria, vamos ter o momento da prática, né, que faz parte aí do nosso aprendizado, certo? E vamos, vez ou outra, estar conversando aí sobre o nosso Halloween, né? Vejam aí, até coloquei aí, ó, Halloween is coming, né? Então, Halloween está chegando, né? Dia 31 de outubro, né? E aí a gente já fica tudo eufórico, né? O que é que nós iremos fazer aí nesse Halloween, né? Como que vai ser? Vocês já estão conversando, já estão se esquematizando? Deixa eu dar uma olhada quem está aqui comigo. Deixa eu ver aqui. Estamos com o pessoal de Aruazes. Pessoal de Aruazes, como estão vocês? Pertinho de Valença, minha terra natal, né? Bem pertinho. O pessoal de Avelino Lopes, um good afternoon para vocês, gente. Bonfim, Cajazeiras, Canavieira, Cristalândia, Dom Inocêncio, Francinópolis, Itaueira, Jatobá. É isso, Nina? Jatobá? Acho que sim, né? Nazaré do Piauí, São Brás, São Francisco de Assis do Piauí, São José dos Peixes, né? Perfeito, gente. Então, welcome to our class, né? Sejam todos bem-vindos, ok? Então, vamos lá. Me dê um good afternoon aqui, tá bom? Quero que vocês interajam comigo, tá? Aqui pelo chat, certo? Conto com vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos iniciar, né? Vou passar aqui o meu Halloween is coming, tá? Então, o que teremos hoje, né? O que nós iremos trabalhar na nossa class de hoje, né? Vamos fazer a review, como eu já havia falado. Vamos conversar sobre as inferências, tá? Vocês vão conhecer o que é, como é que a gente usa a inferência na compreensão textual. Vamos conversar sobre as palavras-chave e as palavras repetidas, tá? A seletividade e vamos estar aí utilizando essas ferramentas todas nas nossas análises, certo? E finalizaremos conversando também sobre o Simple Present, tá? E quais são os objectives, né? É que vocês possam utilizar as inferências, tá? Posso identificar aí as palavras-chave, as palavras repetidas em texto em inglês, definir aí a seletividade e a sua aplicabilidade, tá? Utilizar também aí o Simple Present na formação das frases, quando vocês de repente estiverem falando aí sobre o conteúdo, sobre o dia a dia de vocês, tá? Utilizar o entendimento de vocês sobre o Simple Present também nas análises, nas compreensões de texto, tá? E aí, também a gente vai ter o momento da teoria à prática, né? Que é a resolução dos exercícios, né? Então, nós vamos ter o momento aí de conhecer tudo sobre essas temáticas, mas também vamos ter o momento de treinar, né? Será que a gente entendeu? É aquele momento que vocês vão me dar aí o feedback, né? E eu também vou ter o feedback, né? Se o que eu estou explicando aí está sendo assimilado por vocês, certo, gente? Então, conto com a participação de vocês. Participem aqui no chat, não fiquem com medo de mim não, tá bom? Fiquem com medo de mim não, eu sou uma malévola boazinha, tá? Maleficent, ela é boazinha, né? Então, vamos começar relembrando, né? Vamos fazer aí a nossa review, tá? Então, na nossa aula anterior, nós conversamos sobre os diversos tipos de linguagem, né? Então, nós conversamos sobre a linguagem verbal, sobre a linguagem não verbal, sobre a linguagem mista, né? Então, vamos relembrar, vamos ver se vocês estão lembrados, né? Se vocês ficaram com alguma dúvida, se querem perguntar, ok? Bom, então, quando a gente fala de linguagem verbal, nós estamos falando sobre o quê, né? É aquela comunicação, gente, que é feita através da fala propriamente dita. São as palavras, são as frases, né? Quando utilizamos a escrita ou a oralidade para nos comunicarmos, estamos fazendo também uso da linguagem verbal, pessoal.
Que exemplos a gente tem, né, de linguagem verbal? São bilhetes, são cartas, são decretos, né, e-mails, nas entrevistas, né, nos jornais, tá, na literatura, através dos livros, das poesias, das prosas, as revistas, os sites, telefonemas, né, e outras são aí exemplos, né, vamos dizer assim, formas diferenciadas de se utilizar a linguagem verbal, tá? E sempre que usamos palavras escritas ou faladas, pessoal, estamos utilizando a linguagem verbal, ok? Captaram, entendido? Relembraram aí, tá? A linguagem verbal a gente usa para expressar nossos pontos de vista, sim, nossas ideias, é para compartilhar as informações também na forma de sons, na forma de palavras, né? Olhem aí, ó, deixei até o mesmo exemplo, né? Ó, tem aí, ó, no smoking, né? Ó, no smoking, olha aí esse no smoking, né? Vocês conseguem identificar o significado desse no smoking, né? Não fumar, né? E essa outra, ó, warning, né? Ó, warning, né? O que vocês acham? O warning aí já está o quê? É um sinalzinho de alerta, né? De cuidado, de atenção, tá, gente? Ok? E a linguagem não verbal, né? Então, quando falamos sobre a linguagem não verbal, a gente está falando daquela linguagem que usa, né, outros métodos de comunicação que não são as palavras, né? Então, entre elas estão a linguagem dos sinais, né, as placas e sinais de trânsito, a linguagem corporal, né, uma figura, tá? As expressões faciais, a forma como você olha, a forma como você mexe a sobrancelha, né? A forma de você, vamos dizer assim, se posicionar, né, na frente de alguém também passa uma mensagem, é uma forma de linguagem, sim, né? É um gesto, é um gráfico, né? Então, quando a gente fala de linguagem não verbal, é aquela linguagem focada mais nos diversos tipos de imagem, né? E essas imagens, elas passam sim, essas imagens passam para nós uma informação, elas comunicam, elas passam a mensagem, certo? Olhem aí, ó. Esse primeiro símbolo aí, essa primeira imagem, símbolo não, a primeira imagem, né? Então, nós temos aí um cigarro dentro de um círculo vermelho cortado, né? Então, não tem aí nada escrito, mas só em olhar para essa imagem aí a gente já sabe, a gente já capta, já entende que imagem, que mensagem é que essa imagem está querendo passar. Concordam comigo? Vocês querem compartilhar comigo o entendimento de vocês aí sobre essa imagem? Vamos lá. Alguém? Estão tímidos ainda? Don't be shy, né? Não fiquem tímidos, né? Então, aí, gente, analisando, né? Tentando captar a mensagem aí que essa imagem quer passar. Então, tá dizendo o quê? Não fumar. Proibido fumar nesse local. Então, se você chegar e ver essa imagem, então você já entende a mensagem que ela quer passar. Ah, aqui não posso fumar. Aqui não é permitido fumar, né? A outra aí, essa vocês conhecem, né? Aí a imagenzinha aí do wireless, né? Aí do Wi-Fi, né? Na hora que vocês veem, você já sabe, opa, aqui tem um sinalzinho do Wi-Fi. Vou já acessar aqui as redes sociais para mim ficar antenado. Vou já postar uma foto aqui no meu IG, né? Esse daí vocês sabem sim, não é verdade? Então aí não tem nada escrito, mas a gente consegue captar aí a mensagem, né? O que é que ela está querendo dizer, né? Então a linguagem não verbal, ela comunica também, né? E a linguagem não verbal, né, ela é uma forma de comunicação, pois ela transmite informação, ela transmite mensagem, certo? E aí ela deve ser considerada como parte da informação ou ideia que o texto deseja transmitir, gente, né? E aí, às vezes, a gente pode recorrer, sim, a essa linguagem não verbal, quando a gente estiver fazendo aí as nossas análises, as nossas compreensões textuais. Então, a gente observa o texto, né? A gente observa se tem uma imagem ali, pode até ler, né? Enfim, se tiver alguma informação escrita, né? Mas às vezes a imagem ela fala muita coisa,
né? Então, a gente precisa saber usar como ferramenta, tá? Ferramenta aí no nosso processo de interpretação textual, tá bom? Aí eu trouxe aí para vocês, né? Então, a gente tem aí uma mãozinha, tem aí um pássaro e tá aí dentro do símbolo cortado, vermelho, né? Então, quando eu olho aí, eu já sei, né? Tem alguém me chamando aqui no chat, deixa eu ver. A primeira diz que não fumar e a segunda que no local tem Wi-Fi. Isso, perfeito, exatamente, pessoal. E agora, nessa daqui, o que é que essa imagem me diz? Em especial, essa primeira, o que é que vocês conseguem captar por essa mensagem? A gente temos três mensagens aí com linguagem não verbal. O que é que vocês acham? Que informação a gente consegue captar aí nessas duas primeiras em especial, né? Compartilhem aí comigo. Pessoal de São Francisco de Assis do Piauí, né? Perfeito, gente, né? Vocês são 10. Então, aí na primeira, a gente tem, eu não posso, né? Não devemos alimentar os animais. Na segunda, né? Já aparece aí a mãozinha com o pássaro dentro do círculozinho verde, né? Não tem nada aí, né? Assim, o que que a gente entende? Ah, aí sim, posso alimentar os animais, né? Já na outra do lado, tá aí o símbolozinho, né? O triângulo com a exclamação. Também já é um sinalzinho aí de alerta, né? Que algo não está legal, né? Normalmente esse símbolozinho aí aparece às vezes no celular, às vezes no computador, e aí a gente já vai entender que é algo que não está funcionando bem, né? É também aí um aviso, tá? Olha ali o pessoal de São Francisco mais uma vez, né? Não alimente os pássaros. Na segunda, alimente os pássaros é permitido, e na terceira tem um símbolo de perigo, né? Muito bem, pessoal, é isso aí, certo? Então, vendo como só em observar uma imagem a gente também consegue captar a mensagem, certo? Concordam comigo? Às vezes a gente ainda consegue entender mais do que se estivesse ali uma frase, né? Principalmente quando a gente está falando aí, né, do aprendizado de uma outra língua. Mas o que é que acontece? Né? Pode acontecer de também termos a linguagem mista, né? O que é essa linguagem mista? É quando usamos ao mesmo tempo, a gente usa a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? Na construção da mensagem, né? Para fazer a comunicação que a gente deseja, né? Por exemplo, algumas placas são assim, né? As histórias em quadrinhos, outros textos que fazem uso, né, de imagens e palavras, né, a gente tem a linguagem mista aí, tá? Quando ouvimos, quando falamos e gesticulamos ao mesmo tempo, também é uma forma de linguagem mista. E é bastante comum o uso da linguagem mista no teatro, né, no cinema. São exemplos bem fortes aí, né, de onde está presente, de onde está presente aí essa ferramenta, né, essa estratégia aí de comunicação, né, a linguagem mista, tá, pessoal? Vamos ver alguns exemplos. Olha aí, exemplos de linguagem mista, né? Então, quando a gente olha aí para essa primeira imagem, né, o que vocês entendem aí por essa primeira imagem? Vamos lá. Tem aí um hambúrguer, tem aí um copo de refrigerante, e aí está dentro do círculozinho vermelho cortado, no food or drinking, né? Então, não beber, não comer, né? E na outra, nessa aí, então, ó, free Wi-Fi, né? Free Wi-Fi, né? Quando a gente olha para ela, aí chega vocês ficam tudo emocionado, né? Então tem acesso livre aí ao Wi-Fi, à internet do local, né? E na outra a gente tem aí o caution, o wet floor, né? Então cuidado, atenção, tem até um bonequinho ali escorregando, né? Piso molhado, né? Então caution, wet floor, né? Então vejam que aí nesses exemplos a gente tem exemplos de linguagem mista, né? Então foram usadas tanto palavras quanto imagem para passar a comunicação, para, né, dar a informação necessária. Tá bom, gente? Perfeito. Ficou alguma dúvida ainda em relação aos tipos de linguagem? Tá tudo claro? Alguém quer perguntar? Sem perguntas? Ok. Nós conversamos ainda, né, no nosso último encontro sobre as
palavras cognatas, né? E os falsos cognatos, né? O false friends também chamados em inglês, tá bom? E aí, quando a gente fala de palavras cognatas, né? Aliás, o que vocês lembram das palavras cognatas? O que vocês entenderam por palavras cognatas? Compartilhem comigo aí. Cadê vocês? Cadê o pessoal de São Miguel do Fidalgo, São José dos Peixes, São Brás, Nazaré, Jatobá, Francinópolis? Estou fazendo a chamada. Dom Inocêncio, sei que vocês estão por aí, hein? Canavieira, Cajazeiras, Bonfim, Avelino Lopes, Aroazes. O que vocês entenderam aí por palavras cognatas? Tem alguém conversando aqui no YouTube comigo, José Henrique. Só não consigo ver, Nina. Deixa eu ver se eu consigo ver. Agora vai melhorar aqui. José Henrique, palavras parecidas com o português. Perfeito, José Henrique. Alguém mais? Ok. Pronto. Né? Então, aí nós temos aí, né? O José Henrique diz que são as palavras em inglês que são parecidas com o português, né? Sim, sim. Então, o que são aí os falsos cognatos? São exatamente as palavras que eles, por terem a mesma origem, né? Elas são parecidas em diferentes idiomas, né? Idiomas que partilham aí da mesma origem, tá? Então, o que acontece? Elas assemelham-se na escrita e no significado, né? E normalmente vão ter a mesma raiz, certo? Muitos afixos, tá? Quando a gente fala de afixos, a gente fala de prefixos e sufixos, são cognatos, né? Vocês vão, a gente vai trabalhar, vamos ter uma aula onde a gente vai trabalhar os afixos aí da língua inglesa e vocês vão conseguir visualizar isso melhor, né? Então, a gente tem, e aí eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? Por exemplo, a palavra program, program, né? A gente tem aí programa, né? E na palavra, vou até marcar aqui, vamos lá, program, né? A gente lembra aí a palavra programa, né? Bem parecido na escrita e o significado é o mesmo, né? Project, que é projeto, né? Computer, né? Computador. Information, né? Informação. Technology, na hora que a gente olha para a palavra, ela até parece, né? Se aparece aí na escrita, o significado é o mesmo. System, né? Que é sistema, né? Então, são exemplos aí de palavras cognatas que nós temos, certo? Vamos ver mais, né? Essas palavras cognatas, gente, elas podem ajudar significativamente, tá? Quando a gente vai fazer as leituras dos textos em inglês, né? Ao ler um texto, a gente pode fazer uso das palavras cognatas como apoio, né? Elas ajudam a descobrir o sentido global do texto. Olha só, muito importante isso aqui, tá, gente? E, consequentemente, também ajudarão a deduzir o significado de outras palavras desconhecidas que não são cognatos, né? Que não são palavras cognatas, né? Então, elas são ferramentas poderosíssimas, né? No momento das nossas análises, no momento de fazer as interpretações textuais, né? Só em ajudar a entender o sentido global do texto, né? Ajuda também a gente a entender aí o significado das palavras que nós não conhecemos, né? Então, tá aí aspectos positivos da gente usar aí essa ferramenta, talvez como uma das estratégias de leitura, né? Por que eu falo isso? Porque quando vocês vão fazer as análises, as compreensões textuais aí, né, dependendo do objetivo da leitura, você não precisa se ater apenas uma estratégia, você pode usar várias estratégias de leitura, né? Associadas. Na verdade, elas se complementam, tá bom? As estratégias, elas se complementam. O importante é que você atinja o seu objetivo. Certo, pessoal? Ok? Tudo tranquilo? Pronto. Aí eu botei aí um alerta para vocês, né? Caution, né? Cuidado, né? Atenção. Por quê, né? Eu digo para ter cuidado, para prestar atenção. Porque também, de repente, a gente pode se deparar aí com os false friends, né? Que são os falsos cognatos, né?
que são perigosíssimos também, né? Mas não vamos também nos assustar com eles, tá bom? Só para vocês ficarem em alerta, tá? Então, os falsos cognatos, eles derivam do latim ou do grego, né? E eles possuem aí uma grafia semelhante ou igual às outras palavras aí no nosso português, mas o sentido é totalmente diferente, né? E aí eu trouxe para vocês o exemplo aí do college, né? College que não é colégio, né? Então cuidado, college aí é a faculdade, né? Trouxe para vocês o exemplo do parents, né? Parents, gente, são os pais, né? Eita, professora, eu pensei que fosse os parentes, né? Então, aí, se fossem os parentes mesmo, né, em inglês aí, né? Parentes, pessoal, em inglês, são os relatives, tá? Relatives. Pretend, né? Olha aqui outro exemplo. Ô, professora, pretend não é fingir. Não, né? Aliás, pretend não é pretender, né? Não é pretender. Então, pretend é fingir, né? Então, cuidado. Aí eu trouxe esse exemplo aí muito engraçado, né? Porque é muito comum você estar aí nos países afora que falam língua inglesa e você vê nas portas, né? Essas palavras aí, push, essa palavra push, né? Aí você vai lá desavisado, push, fica puxando. Ué, aqui diz para puxar, eu estou puxando, push, push. Não, push é empurrar, certo? Push é empurrar, por isso que está aí a confusão, né? O rapaz tentando puxar a porta. Então, para empurrar é pull, né? Se na porta lá tiver o pull, aí você vai empurrar, né? Mas, né, o push não é puxar, é empurrar. O pull é que é puxar. Aliás, né, até eu estou confundindo já. Então, pull é que é puxar e o push é empurrar, tá bom? Então, não caiam aí nessas casquinhas de banana aí, tá bom? Desses false friends. E aí eu mostrei para vocês outros exemplos também, né? O braces e o arms. Professora, braces não é a mesma coisa de braço, não, né? Não, é o false friend, né? Arms é que são braços, tá? Arms são os braços, tá bom? E braces, os braces, na verdade, são aqueles aparelhos ortodônticos, né? Que a gente usa para fazer a correção, né? Dos dentes, tá? Então, é um aparelho ortodôntico. Vou deixar registrado aqui para vocês, tá? E aqui o exquisite e o weird. Esse exquisite não é o esquisito, né? Na verdade, o exquisite vai ser o estranho, né? Vai ser no sentido de estranho, tá? E o weird, né? O weird é que é o esquisito, né? É o contrário, tá? Então, é a casquinha de banana que vocês precisam aí estar em alerta, né? Para não deixar e pegar vocês. E vocês não vão se deixar mais, porque vocês já foram alertados sobre isso. Concordam? Pronto, perfeito. Então, aqui, gente, a gente encerra a nossa review, né? Review aí sobre, né, os tipos de linguagem, as palavras cognatas, né, e os falsos cognatos. E eu deixei para vocês a homework. Conseguiram responder a homework? Vamos checar essa homework, vamos ver se deu certo, vamos ver se vocês ficaram com algumas dúvidas, tá bom? Let's check, né? Então, eu trouxe para vocês esse texto, né? O texto diz assim, what can you do with computers? Né? What can you do with computers? E aí, qual era o desafio de vocês? Vocês tinham 2 desafios para responder, 2 questões. Na primeira, vocês iriam retirar as palavras cognatas do texto, né? Tentando aí, dando o sentido delas, né? Falando o que elas significariam. E depois, considerando as palavras cognatas, vocês iriam dizer sobre o que fala esse texto, certo? Então, eu vou voltar aqui para o texto e vocês vão fazer exatamente isso, tá? Eu quero que vocês olhem esse texto, leiam esse texto assim rapidamente, pega o caderninho de vocês e façam as anotações, né, das palavras cognatas e o significado delas, né? Se você achar que não precisa, ok, né? Depois que você relacionar as palavras cognatas, vocês vão me dizer
sobre o que fala, né? Qual é a ideia geral, assim, né, desse trecho, desse texto? Na verdade, é um trecho, o texto não está completo, tá bom? É só um trecho que eu quero que vocês leiam e façam esse exercício, tá bom? Vamos lá, 3 minutos para vocês. Ok, gente, vamos lá. E então, conseguiram listar algumas palavras cognatas desse texto? Compartilhem comigo aqui no chat, quero saber. Vamos lá. Não precisam relacionar todas, né? Quais as que vocês conseguiram identificar? Vamos lá, compartilhem comigo. Cadê o pessoal aqui do YouTube? Pessoal aqui. Vamos lá, do outro lado. Quero ver. O tempo foi curto. Opa, vamos lá. Pronto, já está aparecendo ali. O José Henrique escreveu ali computers, perfeito. Que mais? Apareceu aqui information. Muito bem, pessoal lá de São Francisco de Assis, do Piauí. Perfeito, gente. Projects, communicate, exactly. You are amazing. Music, muito bem, olha aí, gostei de ver, hein? Vocês são show, né? Então, ó, eu vou ler o texto, access, né? Eu vou ler o texto marcando as palavras cognatas. Ah, e detalhe, com essas palavras cognatas que vocês identificaram, né? O que que vocês acham sobre o que que o texto está falando, pessoal?
Na opinião de vocês. O que vocês acham? Perceberam que tem várias, né? E sobre o que esse texto está falando? Perfeito. Eita, tá aparecendo várias palavras cognatas. Pronto. Pois eu vou tirando algumas aqui, vou destacando algumas e vocês já vão pensando e aí já vão compartilhando aí no chat sobre o que vocês entenderam, né? Qual a ideia geral desse texto, tá bom? Não é para traduzir, certo? Eu quero só que vocês compartilhem comigo, né, a ideia geral do texto, tá bom? O que vocês entenderam, certo? Com base nas palavras cognatas que vocês selecionaram, certo? Então, vamos lá. Ó. What can you do with computers, né? Então, aqui nós já temos computers, né? Ó, in the workplace, many people use computers. Vou marcar aqui mesmo repetida, tá? To keep records, analyze, né? Aqui o analyze, que é analise, analisar, do research, and manage projects. Tá? Olha a palavra projects, projetos, né? At home, you can use computers, olha de novo, to find informação, e store pictures and music, música, né? Track finance, né? Lembra finança, play games and communicate, communicate, comunicar with others. And those are just a few of the possibilities, né? Aí fala de possibilidades. Interessante, né? Aí no segundo parágrafo, you can also use your computer to conectar, né? Conectar to the internet, a network that links computadores around the world. Internet access, né? O acesso à internet is available for a monthly fee in most urban areas. Urbano, né? Areas lembra áreas, né? Então, áreas urbanas. And increasingly in less, populated, né? Lembra o quê? População, populoso, né? Áreas populosas, né? With internet access, you can communicate, estou marcando até mesmo as que já apareceram, tá bom? With people all over the world and find a vasto, né? Uma variação, amount of information. Here are some of the most popular, né? Things to do with computers, né? Pronto. Então, assim, tá? E as palavras cognatas que eu identifiquei, né? Deixa eu ver aqui o que vocês concluíram. O texto fala sobre o que você pode fazer no computador. Sim, maravilha. Que mais? Deixa eu ver aqui outro. José Henrique falou que as diversas funções de um computador, né? Pronto, gente, maravilha, né? Então, com base nesses cognatos, a gente consegue identificar a ideia geral do texto, né? O que você pode fazer com os computadores. A gente juntando aí as palavras cognatas com as palavras, né, que nós conhecemos, a gente já consegue identificar a ideia geral do texto. Concordam comigo? Bora ver se deu certo? Se baixa essas informações? Olha só. In the workplace, many people use computers. No local de trabalho, muitas pessoas usam computadores. To keep records, né? Para guardar, né, registros, analyze data, analisar informações, dados, do research, fazer pesquisas, né, and manage projects, né, e administrar projetos. At home, you can use computers to find information, né, então ele falou lá no local de trabalho, agora em casa. Você pode usar o computador para localizar informações, e store pictures and music, né, armazenar fotos e música, track finances, né, então aí avaliar as finanças, play games, jogar videogame, jogar jogos, né, and communicate with others, e comunicar com os outros. And those are just a few of the possibilities, né? E essas são algumas possibilidades. Então, são algumas coisas, alguns exemplos do que você pode fazer com o computador, né? You can also use your computer to connect to the internet, né? Então, você pode usar o seu computador para conectar com a internet.
A network that links computers around the world, né? Então, que é o quê? Uma rede que conecta os computadores do mundo todo. Internet access is available for monthly fee in most urban area, né? Então, o acesso à internet está disponível por uma taxa, né, mensal na grande maioria das áreas urbanas, né? And increasingly in less populated areas. E está crescendo ainda mais nas áreas menos populosas. With internet access, né, ó, com acesso à internet, you can communicate with people all over the world, né? Então, você pode se comunicar com as pessoas de todo lugar do mundo and find a vast amount of information, né? E encontrar aí um número variado de informações, né? Então, o trechinho aqui do final já é um comecinho da outra parte do texto, né? Então, é exatamente isso, pessoal, né? Então, com base nos cognatos, vocês conseguiram aí localizar as informações do texto sem ter que necessariamente fazer uma tradução ao pé da letra, concordam? E aí eu traduzi agora para que vocês pudessem aí confirmar ainda mais, né, ratificar a informação que vocês chegaram, né, a conclusão que vocês tiveram da leitura. Alright? Ok, pessoal. Deu para entender direitinho? Conseguiram fazer? Alguém quer perguntar alguma coisa aí sobre os cognates? Algo que não ficou claro? Ou em relação ao texto? Querem falar algo mais? Compartilhar alguma informação? No? Está tudo alright? Perfeito, gente, é isso aí. Eu quero só reforçar com vocês, tá? Não esqueçam, certo, de estar sempre fazendo as leituras, né, do que a gente vem trabalhando na nossa aula, tá bom? Procurem fazer isso até de uma forma leve, né? Aí podem fazer ouvindo uma música, né? Então, vocês podem ouvir uma música e, de repente, tentar entender o significado daquela música, né? Utilizando essas estratégias que a gente vem trabalhando em sala, tá bom? Trabalhando aqui em sala, olha o costume. Trabalhando aqui durante as aulas no canal, tá? Então, isso vai ajudar vocês a cada vez mais internalizar melhor, né? A estratégia, porque você vai entender e você vai estar aplicando, né? E isso é muito importante, tá? O importante é que vocês saibam usar a ferramenta, né? Então, vocês estão aprendendo várias ferramentas. Então, busquem usar essas ferramentas, tá? Vejam se vocês, de fato, estão conseguindo usar essas ferramentas de forma que te ajude a alcançar o objetivo que você quer, certo? Então, aqui a gente finaliza a nossa review da nossa aula, né, anterior, certo? E aí, a partir de agora, a gente vai começar a ver novas ferramentas, certo? E essas ferramentas a gente vai também trabalhar a teoria, vamos praticar, e eu quero vocês aí interagindo e fazendo as atividades junto comigo, dando feedback aqui no chat, combinado? Então, a gente vai para um rápido break e voltamos já já, né? Para a gente continuar a nossa conversa, tá bom? Até já, pessoal!